Meu nome é Olivia Menezes e tenho 35 anos. Você já foi apagada da história da sua própria família? Na semana passada, no jantar de gala da aposentadoria do meu pai, o auge de sua carreira de 30 anos como um prestigiado diretor de escola, fui literalmente expulsa da mesa VIP na frente de 200 convidados. Não por fazer uma cena, não por estar atrasada, mas por ser apenas uma professora do ensino fundamental que aparentemente envergonhava a família. Enquanto isso, sua nova enteada, uma advogada corporativa, tomou meu lugar e minha posição de herança no conselho de um fundo educacional de 5 milhões de reais. Fiquei lá tremendo, humilhada além das palavras. Mas o que aconteceu depois? Quando meu marido, quieto e modesto, se levantou e caminhou até o microfone, o salão de festas inteiro ficou em silêncio. O que ele revelou sobre quem ele realmente era mudou tudo em menos de 60 segundos. A expressão no rosto do meu pai, os suspiros da multidão e especialmente a taça de champanhe caindo da mão da minha madrasta. Eu nunca vou esquecer. Se você está acompanhando isso, por favor, siga o canal e me diga de onde você está assistindo, ouvindo. Eu adoraria saber se você já enfrentou rejeição familiar por não ser bem-sucedido o suficiente. Agora, deixe-me levar você de volta àquela noite. O salão de cristal do Hotel Grandview brilhava com importância naquela noite. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre as mesas redondas, vestidas com toalhas de linho marfim. Cada centro de mesa exibia orquídeas brancas que provavelmente custavam mais do que minhas compras de supermercado da semana inteira. Esta não era apenas uma festa de aposentadoria qualquer. Este era o grande finale de Roberto Menezes, e ele garantiu que todos que importavam no mundo da educação testemunhassem isso. Meu marido Marcos e eu chegamos 15 minutos atrasados devido a um trânsito inesperado na Marginal. Alicei meu vestido azul marinho, o mais bonito que eu tinha, comprado há 3 anos para minha cerimônia de premiação como professora. Marcos parecia bonito em seu terno preto simples, embora eu tenha notado que ele checava o celular com mais frequência do que o normal. "Está tudo bem com o trabalho?" perguntei enquanto entrávamos no salão. "Só alguns detalhes de última hora", disse ele, apertando minha mão. "Nada com que se preocupar." A sala zumbia com pelo menos 200 convidados, membros do conselho escolar, diretores de todo o distrito, grandes doadores e até repórteres de jornais locais de educação. Um fotógrafo já estava tirando fotos perto do palco, onde um enorme banner dizia: "Celebrando o diretor Roberto Menezes, 30 anos de excelência educacional." Meu pai estava perto da entrada, em um terno grafite, que provavelmente custava 3 meses do meu salário de professora. Patrícia, sua esposa há 4 anos, brilhava ao lado dele em um vestido de lantejoulas douradas, seu colar de diamantes capturando a luz a cada risada ensaiada. Eles pareciam pertencer à capa de uma revista. "Olivia!" A voz do papai estrondou quando ele nos viu, embora seu sorriso não chegasse exatamente aos olhos. "Você conseguiu vir." "Claro, pai, não perderia sua grande noite." O olhar de Patrícia varreu meu vestido com uma decepção mal disfarçada. "Que bom que você veio. A Jéssica já está aqui há 1 hora fazendo networking com os membros do conselho." Jéssica, a filha da Patrícia, a bem-sucedida. "O trânsito estava..." Comecei. "Sem desculpas." Patrícia cortou suavemente. "Vamos levar vocês para a mesa." Enquanto caminhávamos pela multidão, notei a equipe do noticiário local montando câmeras perto do palco. Qualquer que fosse o anúncio que meu pai planejava para hoje à noite, ele queria que fosse documentado. O celular de Marcos vibrou novamente, e ele olhou brevemente, sua expressão ilegível. Algo naquela noite parecia diferente. A maneira como Patrícia continuava sorrindo, a maneira como meu pai evitava contato visual direto e, especialmente, a maneira como Marcos mantinha o celular perto, como se estivesse esperando por algo. Eu só não sabia ainda que estava prestes a ser apagada da narrativa da minha própria família. Os cartões de lugar na mesa VIP brilhavam como pequenos vereditos. Examinei-os 2 vezes, depois uma terceira vez, meu estômago embrulhando a cada passagem. Roberto Menezes, Patrícia Menezes, Jéssica Moura, Daniel Chen, membros do conselho, grandes doadores, nenhuma Olivia Menezes. "Deve haver algum erro com os acentos", eu disse, tentando manter minha voz leve. Patrícia mal apareceu no meu cotovelo, seu sorriso afiado como cristal. "Ah,
O Roberto não te contou? Tivemos que fazer alguns ajustes de última hora. Restrições de espaço, você entende? Olhei para a mesa. 8 cadeiras, 7 cartões, um assento vazio, bem ao lado de onde Jéssica já estava sentada. Sua mão, com manicure perfeita, descansando no encosto da cadeira, enquanto conversava animadamente com Daniel Chen, o presidente do conselho do Fundo Educacional. Mas eu sou filha dele, eu disse baixinho. Claro que é, querida. Você está na mesa 12, logo ali. Patrícia apontou para uma mesa perto do fundo, meio escondida atrás de uma coluna decorativa, com os outros professores do distrito. Não vai ser legal. Vocês terão muito em comum para discutir. O maxilar de Marcos se contraiu ao meu lado. Este é o jantar de aposentadoria do pai dela. E estamos tão felizes que vocês dois puderam vir, respondeu Patrícia suavemente, já se virando. Jéssica, querida, conte ao Sr. Chen sobre sua última vitória no caso. Jéssica olhou para cima, seu sorriso perfeitamente ensaiado. Ah, Olivia, não vi você aí. Você não parece confortável? Seus olhos varreram meu vestido de 3 anos atrás. A mamãe estava contando a todos sobre minha promoção a sócia sênior, a mais jovem da história do escritório. As palavras doeram exatamente como pretendido. Fiquei paralisada, observando a ausência da minha placa de nome como se fosse uma profecia. Meu pai se aproximou, ajeitando a gravata. Pai, por que não estou na sua mesa? Ele se mexeu desconfortavelmente. A Patrícia achou que seria melhor para o networking se a Jéssica... Ela tem algumas conexões que podem beneficiar o fundo. Você entende, não é? São apenas negócios. Apenas negócios. Meu próprio pai havia transformado minha exclusão em uma decisão de negócios. Marcos deu um passo à frente, a voz calma, mas firme. Onde exatamente a Olivia deve se sentar? A mesa 12 é perfeitamente adequada, disse meu pai, sem encontrar meus olhos. Muitos educadores distintos lá. Educadores distintos era código para as pessoas que não importavam o suficiente para a mesa VIP. A risada de Jéssica soou enquanto ela tocava o braço de Daniel Chen, discutindo algo sobre patrocínios corporativos. Ela estava sentada na minha cadeira, vivendo o meu momento, e todos pareciam perfeitamente bem com isso. O celular de Marcos vibrou. Ele olhou para ele e algo piscou em sua expressão. Aquilo era satisfação? Vamos! Sussurrei, puxando o braço dele. Vamos logo para a mesa 12. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que tinha acabado de ser rebaixada na hierarquia da minha própria família. A mesa 12 parecia exílio. Enquanto caminhávamos pelo salão de festas, a voz de Patrícia pairava sobre a música clássica. Cada palavra precisamente mirada para o impacto máximo. Esta é Jéssica, minha filha, anunciou ela para um círculo de doadores. Sócia sênior na Foster e Associados. Ela acabou de ganhar um caso multimilionário para essa Fundação Peterson. Uma pausa então. Ah, e aquela é a filha do Roberto, Olivia, indo para o fundo. Ela dá aulas no ensino fundamental na Escola Pública 48, a pública. A maneira como ela disse pública fez soar como uma doença. A mão de Marcos encontrou a minha sob a toalha de poliéster da mesa 12, muito longe da seda da mesa VIP. Ao nosso redor estavam sentados 5 outros professores, todos parecendo um pouco desconfortáveis em suas melhores roupas, claramente cientes de que eram os assentos de promoção neste evento premium. Terceira série, certo? Perguntou a senhora Célia, uma professora de matemática do ensino fundamental 2. Ouvi dizer que você ganhou o prêmio de professora do ano no ano passado. Ganhei, eu disse, forçando um sorriso. Isso é maravilhoso, respondeu ela. Mas nós duas ouvimos a verdade não dita. Maravilhoso não te levava para a mesa VIP. Do outro lado da sala, a voz de Jéssica soou confiante enquanto ela discutia direito tributário internacional com alguém do gabinete do prefeito. A cada poucos minutos, Patrícia gesticulava na direção dela, garantindo que todos soubessem que aquela era sua filha, a bem-sucedida. Meu pai circulava pela sala e eu contei. Ele apresentou Jéssica a 12 pessoas em 15 minutos. Ele passou pela nossa mesa 2 vezes sem parar. Marcos apertou minha mão com mais força. Seu telefone se iluminou com uma mensagem e eu vislumbrei. Confirmação recebida. Pronto quando você estiver. Sobre o que é isso? Perguntei. Só trabalho, disse ele.
mas havia algo em seu tom que eu não conseguia identificar. Como você está aguentando? Estou bem, menti. Não, você não está. Seus olhos castanhos encontraram os meus, firmes e calorosos. E você não deveria ter que estar. Da mesa VIP, outra explosão de risadas. Patrícia estava agora contando a alguém sobre o diploma de Direito da Jéssica na USP. Alto o suficiente para o nosso canto ouvir. Estamos tão orgulhosos do que ela conquistou. É preciso verdadeira ambição para alcançar esses patamares. Verdadeira ambição, ao contrário de ensinar crianças de 8 anos a ler, aparentemente. A senhora Célia se inclinou com simpatia. Eventos familiares podem ser complicados. Eu concordei com a cabeça, observando meu pai sorrir para Jéssica enquanto ela mostrava algo em seu celular, provavelmente seu último extrato de bônus. Enquanto isso, eu tinha cartões de agradecimento feitos à mão por 28 alunos na gaveta da minha mesa, mas isso não se traduzia em oportunidades de networking. Marcos digitou algo rapidamente no celular, depois o guardou. Seja lá o que você está planejando, sussurrei. Não faça, não vale a pena. Ele beijou minha têmpora. Você sempre vale a pena. As luzes diminuíram ligeiramente quando meu pai subiu ao palco, batendo no microfone com autoridade ensaiada. 200 rostos se viraram para ele, e o fotógrafo se posicionou para a foto perfeita. Obrigado a todos por se juntarem a nós esta noite. Começou o papai, sua voz carregando aquela autoridade de diretor que eu cresci admirando. Enquanto estou aqui, me preparando para fechar este capítulo da minha carreira, estou emocionado de gratidão. Ele começou os agradecimentos. O conselho escolar, colegas diretores, grandes doadores. Então veio a sessão pessoal. Minha frequência cardíaca acelerou. Sou abençoado com uma família maravilhosa, disse ele, gesticulando para a mesa VIP. Minha linda esposa, Patrícia, que tem sido minha rocha nestes últimos 4 anos, e estou especialmente orgulhoso esta noite de ter Jéssica Moura aqui, filha de Patrícia, a quem passei a considerar como minha. Como minha. As palavras bateram como água gelada. A Jéssica acabou de se tornar sócia sênior na Foster em Associados, a mais jovem da história deles. Direito na USP, com honras máximas. Ela representa tudo o que esperamos que a educação possa alcançar: ambição, excelência e o desejo de chegar ao topo de sua área. Os aplausos foram entusiasmados. Jéssica se levantou acenando graciosamente, seu vestido vermelho de grife capturando todas as luzes. O fotógrafo tirou várias fotos. Eu esperei. Certamente agora ele mencionaria que família é tudo. Papai continuou, passando a agradecer a equipe de buffet. Foi isso. Sua outra filha, aquela que seguiu seus passos na educação, não merecia uma menção. 30 anos na educação, e ele não conseguia reconhecer a filha que se tornou professora. A senhora Célia tocou meu braço gentilmente. Isso era esperado. Eu sei, finalizei surpresa com a firmeza da minha voz. Mas por dentro, as memórias inundaram. Papai perdendo minha formatura da faculdade porque Patrícia havia planejado um cruzeiro, esquecendo meu aniversário por 2 anos seguidos. O jantar de Natal, onde a promoção de Jéssica dominou todas as conversas enquanto meu prêmio de professora do ano não foi mencionado. Sabe de uma coisa? Marcos disse de repente, sua voz carregando uma nota estranha. Acabei de lembrar de algo. O quê? A primeira vez que você me contou sobre ganhar aquele prêmio de ensino, você estava tão animada que ligou para o seu pai imediatamente. Ele fez uma pausa. Ele disse que te ligaria de volta. Ele ligou? A resposta sentou entre nós, pesada como pedra. Não, ele nunca ligou de volta. No palco, papai estava agora contando uma história engraçada sobre seu primeiro dia como diretor. A multidão riu calorosamente. Ele era charmoso, comandante, tudo o que um líder deveria ser, tudo o que um pai deveria ser. Exceto para a filha que o decepcionou escolhendo paixão em vez de prestígio. O celular de Marcos vibrou. Ele leu a mensagem e, pela primeira vez naquela noite, sorriu. O quê? Perguntei. Só lembrando porque me casei com uma professora, disse ele. E por que isso importa mais do que qualquer pessoa nesta sala percebe? Se você já se sentiu invisível em sua própria família, ou como se suas conquistas não importassem porque não são chamativas o suficiente, por favor, clique no botão de seguir.
Seu apoio significa tudo e eu adoraria saber. Você já teve que enfrentar familiares que não te valorizavam? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. Estou lendo cada um e ajuda a saber que não estamos sozinhos nessas lutas. Agora, deixe-me contar o que aconteceu quando as coisas ficaram ainda piores, porque o próximo anúncio do meu pai mudou tudo o que eu pensava saber sobre meu lugar na família. Meu pai voltou ao microfone, sua expressão mudando para o que eu reconhecia como seu rosto de anúncio importante, o mesmo que ele usou ao me contar sobre o casamento com a Patrícia. Agora para o maior anúncio da noite, disse ele, comandando o silêncio instantâneo. Como vocês sabem, o Fundo Educacional Menezes recebeu um compromisso generoso de 5 milhões de reais da TechEdu Corporation. Murmúrios de apreciação ondularam pela multidão. 5 milhões era substancial, mesmo para este público abastado. Este fundo fornecerá bolsas de estudo e recursos para líderes educacionais emergentes, continuou o papai. E esta noite estou emocionado em anunciar quem ocupará meu lugar no conselho de diretores do fundo quando eu me aposentar. Minha respiração parou. Era isso, a posição que ele me prometeu há 3 anos, quando o fundo foi estabelecido pela primeira vez. Quando eu me aposentar, Olivia, você continuará a tradição da família, ele tinha dito. Sua experiência em sala de aula será inestimável. Após cuidadosa consideração, disse papai, a voz inchando de orgulho, tenho o prazer de anunciar que Jéssica Moura se juntará ao conselho como minha sucessora. A sala explodiu em aplausos. Jéssica se levantou, alisando seu vestido vermelho, acenando como se tivesse acabado de ganhar um Oscar. Patrícia sorria radiante, enxugando os olhos com precisão teatral. Fiquei paralisada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. 3 anos de preparação, 2 anos de pesquisa em programas de bolsas para professores, inúmeras propostas que redigi para financiamento inovador em sala de aula. Tudo se foi. A Jéssica traz uma perspectiva única, continuou o papai. Sua experiência jurídica e conexões corporativas ajudarão o fundo a crescer além de qualquer coisa que imaginamos. Experiência jurídica para um fundo educacional para ajudar professores. A mão de Marcos agarrou a minha com tanta força que quase doeu. Essa posição era sua. Eu sei, sussurrei, mas foi pior do que apenas perder a posição. Este fundo determinaria as alocações de bolsas de estudo para centenas de professores em todo o estado. Professores como eu, com quem Jéssica provavelmente nunca havia falado fora desta noite. Ela não sabia a diferença entre a BNCC e os padrões estaduais. Ela nunca passou um dia em uma sala de aula. Além disso, acrescentou papai, Jéssica trabalhará em estreita colaboração com nosso patrocinador principal, a TechEdu Corporation, para garantir que a visão deles se alinhe com nossos objetivos. A visão deles. Não a visão dos educadores, não as necessidades dos professores. Visão corporativa. A senhora Célia arfou suavemente ao meu lado. Mas você é uma professora de verdade. Você entende o que realmente precisamos. Eu entendia, o que era exatamente o motivo pelo qual não fui escolhida. Marcos levantou-se abruptamente. Com licença por um momento. Aonde você vai? Fazer uma ligação, disse ele, a voz carregando um tom que eu nunca tinha ouvido antes. Isso muda as coisas. Enquanto ele se afastava, com o telefone já no ouvido, observei Jéssica aceitando os parabéns na mesa VIP, minha herança transformada no trampolim dela. O peso total do que eu havia perdido me atingiu quando Daniel Chen, o presidente do conselho, se levantou para elaborar sobre as responsabilidades da posição. O membro do conselho supervisionará a alocação de quase R$500 mil anualmente em bolsas para professores, explicou ele. Eles determinarão as prioridades de financiamento, selecionarão os destinatários e moldarão o futuro do apoio educacional em nosso estado. R$500 mil todo ano para professores que precisavam desesperadamente de apoio. Pensei na senhora Rodrigues da minha escola, fazendo turnos de fim de semana nas lojas americanas para comprar material escolar. No Jaime, o professor da 2ª série que começou uma vaquinha online para recursos de educação especial, nos meus próprios R$200 mensais gastos em livros e materiais. Essa posição poderia ter mudado tudo isso. Preparei uma proposta abrangente. Jéssica estava dizendo a alguém em sua mesa, alto o suficiente para ser ouvido, focando no desenvolvimento de liderança e programas de avanço administrativo. Avanço administrativo.
Não material escolar, não retenção de professores, não as coisas que realmente importavam para as crianças que ensinamos todos os dias. Meu celular vibrou com uma mensagem de Marcos. Preciso que você confie em mim. Algo importante está prestes a acontecer. Olhei em volta, mas não consegui localizá-lo na multidão. Para onde ele tinha ido? A voz de Patrícia cortou meus pensamentos enquanto ela se dirigia a um grupo perto da nossa mesa, garantindo que todos pudéssemos ouvir. Jéssica já identificou várias oportunidades de parceria com patrocinadores corporativos. Inovação real, não apenas as mesmas velhas campanhas de caridade em sala de aula. Campanhas de caridade em sala de aula? Era isso que ela pensava dos nossos esforços de arrecadação de fundos? 2 anos, eu disse baixinho para a senhora Célia. Passei 2 anos pesquisando o esgotamento dos professores, criando estratégias de retenção, projetando programas de mentoria. Nós sabemos, disse ela gentilmente. Todos nós sabemos o que você fez por esta comunidade. Mas saber não importava, não aqui, não nesta sala onde o sucesso era medido em horas faturáveis e conexões corporativas. Meu pai estava de volta ao microfone. Jéssica trará uma nova perspectiva para o financiamento da educação. Às vezes é preciso alguém de fora para ver o que os de dentro perdem. Alguém de fora? Após 30 anos na educação, ele realmente acreditava que alguém de fora serviria aos professores melhor do que um professor de verdade. Meu celular acendeu com outra mensagem de Marcos. Observe o Daniel Chen. Isso é importante. Olhei para a mesa VIP. Daniel Chen estava lendo algo em seu celular, sua expressão mudando de interesse casual para atenção aguçada. Ele olhou ao redor da sala, procurando por alguém. Antes de continuarmos, disse Daniel, levantando-se de repente. Gostaria de esclarecer algo sobre nossos patrocinadores corporativos. A sala ficou quieta. Isso não fazia parte do programa. Patrícia parecia confusa. O sorriso de Jéssica vacilou um pouco. E em algum lugar na multidão, meu marido estava orquestrando algo que eu ainda não entendia. Eu não conseguia mais ficar sentada ali, não com 200 pessoas testemunhando meu apagamento. Minhas pernas se moveram antes que meu cérebro percebesse, me levando em direção à mesa VIP com uma determinação que eu não sabia que possuía. Pai, precisamos conversar. A conversa na mesa parou. 7 rostos se viraram para mim, incluindo o sorriso de escárnio perfeitamente composto de Jéssica. Agora não, Olivia. Seu tom carregava aquela autoridade de diretor que costumava fazer os alunos congelarem. Sim, agora. Isso não pode esperar. Você está fazendo uma cena. A voz de Patrícia era gelo, envolto em seda. Estou? Porque pensei que estávamos celebrando a educação esta noite. Mantive minha voz firme, profissional, o mesmo tom que usava com pais difíceis. Essa posição foi prometida a mim há 3 anos. As circunstâncias mudam, disse papai, não encontrando meus olhos. Que circunstâncias? Meu prêmio de ensino, meu mestrado, minha década de experiência em sala de aula? Jéssica riu, um som tilintante como vidro quebrando. Olivia, gerenciar um fundo multimilionário requer mais do que boas intenções. Você está certa, eu disse. Requer entender o que os professores realmente precisam, e é por isso que precisamos de alguém com experiência no mundo real. Patrícia interveio. Experiência no mundo real? As palavras saíram mais afiadas do que o pretendido. Eu ensino 28 crianças de 8 anos todos os dias. Compro suprimentos com meu próprio dinheiro. Eu trabalho 60 horas por semana por R$40 mil por ano. O quão mais real isso pode ser? Pessoas nas mesas próximas estavam se virando para assistir. Alguém estava com o celular gravando. Isso é constrangedor, papai sibilou. Você precisa sair agora. Constrangedor. O que é constrangedor é dar um assento no Conselho de Educação para alguém que nunca pisou em uma sala de aula. Segurança? Patrícia chamou, levantando a mão. 2 seguranças começaram a se mover em nossa direção. O fotógrafo estava tirando fotos. Era isso, o momento em que me tornei a filha louca que arruinou a aposentadoria do pai. Estou indo, eu disse, recuando. Mas todos aqui devem saber que Roberto Menezes acabou de escolher networking em vez de conhecimento. Conexões em vez de compaixão. Seu legado não é a educação, é o oportunismo. Saiam daqui. O rosto do papai estava vermelho, sua compostura finalmente rachando. Você não é mais bem-vinda aqui. As palavras bateram mais forte do que qualquer tapa.
não ser mais bem-vinda na aposentadoria do meu próprio pai. Enquanto a segurança se aproximava, uma voz calma cortou a tensão. Isso não será necessário. Marcos apareceu ao meu lado, sua presença firme como um farol. Ele se dirigiu aos seguranças com autoridade silenciosa. Estamos saindo voluntariamente. Mas primeiro, Sr. Menezes, uma pergunta. Papai olhou para ele. O quê? Você sabe quem é o seu patrocinador principal, na verdade? O CEO da TechDo Corporation. Claro, algum executivo de tecnologia. O que isso importa? Interessante, muito interessante. O sorriso de Marcos foi sutil, mas inconfundível. Vamos, Olivia. Algo em seu tom fez todos pararem. Os seguranças nos flanquearam enquanto caminhávamos pelo salão de festas. 200 pares de olhos rastreando nossa humilhação. Alguém sussurrou. Aquela é a filha verdadeira dele? Outra pessoa segurou o celular, transmitindo ao vivo o espetáculo. Você está passando vergonha, gritou Patrícia alto o suficiente para todos ouvirem. É isso que acontece quando você não consegue aceitar suas limitações. Parei de andar, me virei. A sala inteira prendeu a respiração. Minhas limitações? Algumas pessoas são feitas para a grandeza, acrescentou Jéssica, de pé agora, sua voz carregando aquela confiança de tribunal. Outras são feitas para coisas mais simples. Não há vergonha em ser comum, Olivia. Comum. A palavra pairou no ar como um veredito. Ensinar é um trabalho nobre, continuou Patrícia com falsa simpatia. Mas vamos ser honestos, qualquer um pode dar aula no ensino fundamental. É preciso talento real para ter sucesso no direito ou nos negócios. Qualquer um pode ensinar. Pensei no Tomé, meu aluno com dislexia, que finalmente aprendeu a amar a leitura. Na Sara, que superou o mutismo seletivo na minha sala de aula. Nas jornadas de 17 horas, na instrução diferenciada, nos cursos de psicologia infantil, na paciência infinita necessária para moldar mentes jovens. Você está certa, eu disse calmamente. Qualquer um pode ficar na frente de uma sala de aula. Nem todos podem ensinar. Há uma diferença. Papai se levantou na mesa VIP, o rosto cor de vinho de raiva. Segurança, escoltem-nos para fora agora. Roberto, Daniel Chen interveio. Talvez devêssemos ficar fora disso, Daniel. Isso é assunto de família. Assunto de família. Ser publicamente humilhada era assunto de família. Os guardas se aproximaram e um tocou meu cotovelo. Senhora, precisamos que você saia. Não toque na minha esposa. A voz de Marcos ainda estava envolta em veludo, mas perigosa. O guarda recuou imediatamente. Ou o quê? Desafiou papai. Vocês dois vão sair? Por favor, façam isso. O anúncio da Jéssica é o único que importa esta noite. Marcos pegou o celular, digitou algo rapidamente. Você está absolutamente certo, Roberto. O anúncio da Jéssica importa sim. Na verdade, me importa para algumas pessoas. O que isso quer dizer? Exigiu Patrícia. Você vai descobrir. Marcos guardou o celular no bolso. Daniel, você pode querer checar seu e-mail. Acabei de te enviar algo importante. Daniel Chen franziu a testa, pegando o celular. Seus olhos se arregalaram enquanto lia. O que você... Papai começou. Nada que já não estivesse em movimento, disse Marcos calmamente. Olivia, vamos embora. Não precisamos estar aqui para o que acontece a seguir. Enquanto caminhávamos em direção à saída, ouvi a voz urgente de Daniel Chen. Roberto, precisamos conversar agora. A última coisa que vi foi o rosto confuso do meu pai, enquanto Daniel mostrava algo em seu celular e a expressão perfeitamente composta de Patrícia começando a rachar. Estávamos quase nas portas do salão de festas quando Marcos parou abruptamente. Na verdade, mudei de ideia. Ele se virou de volta para a sala, seus passos decididos. Eu nunca o tinha visto assim. Normalmente meu marido era o quieto, contente em apoiar dos bastidores, mas algo havia mudado. Marcos, o que você está fazendo? Algo que eu deveria ter feito no momento em que mudaram seu lugar. Ele caminhou direto para o palco, subindo os degraus de 2 em 2. Com licença, Sr. Menezes, disse Marcos no microfone, sua voz carregando aquela mesma autoridade calma que eu o ouvia usar em conferências. Uma pergunta rápida antes de irmos. Papai parecia pronto para explodir. Saia desse palco. Só uma pergunta. Você mencionou que a TechDo Corporation está fornecendo 5 milhões de reais para o seu fundo. Isso é bastante impressionante.
Você sabe muito sobre a Tech Edu? Que tipo de pergunta é essa? Patrícia gritou. Segurança! Mas Daniel Chen levantou a mão, parando a segurança. Deixe-o falar, Roberto. Isso é relevante. Marcos continuou imperturbável. A Tech Edu é especializada em tecnologia educacional para escolas carentes. Eles acreditam que toda criança merece educação de qualidade, independentemente do CEP. Ele disse, nós. História fascinante da empresa, na verdade. Marcos continuou em tom de conversa. Fundada há 5 anos por alguém que viu sua mãe lutar como professora de escola pública. Ela gastava seu próprio dinheiro em suprimentos, trabalhava nos fins de semana sem pagamento, nunca recebeu o reconhecimento que merecia. Soa familiar? A sala estava mortalmente silenciosa agora. Até a equipe do buffet tinha parado de se mover. O fundador prometeu a si mesmo que, quando tivesse meios, apoiaria os professores adequadamente. Não com palavras vazias ou oportunidades para fotos, mas com recursos reais. Marcos olhou diretamente para o meu pai. Aquele fundador acreditava que professores como a Olivia, aqueles que ficam até tarde ensinando alunos com dificuldades, que passam os verões projetando currículos inovadores, que veem potencial onde outros veem problemas, esses professores merecem mais do que um assento no fundo da sala. Qual é o seu ponto? Exigiu papai, embora sua voz tivesse perdido a força. Meu ponto é que o financiamento da Tech Edu vem com condições específicas. Alinhamento de valores, eles chamam. A empresa é muito exigente sobre quem gerencia suas doações. Daniel Chen estava digitando furiosamente em seu celular agora, sua expressão cada vez mais alarmada. Marcos, sussurrei, as peças se encaixando. As ligações de conferência que ele atendia em seu escritório em casa, as revistas educacionais em sua mesa de cabeceira, a maneira como ele sempre sabia exatamente o que minha sala de aula precisava. Os termos do contrato, disse Marcos, sua voz ainda coloquial, são bastante específicos sobre o tipo de liderança que a Tech Edu espera. Estranho que você não os tenha revisado com mais cuidado. O rosto do meu pai tinha passado de vermelho para pálido. Você não pode ser. Marcos sorriu. Não foi um sorriso cruel, apenas factual. Suposições interessantes, senhor. Menezes. Daniel Chen deu um passo à frente, celular na mão, voz urgente. Roberto, precisamos discutir isso imediatamente. As especificações do contrato. Que especificações do contrato? Exigiu Patrícia, sua compostura finalmente rachando. Marcos pegou seu próprio celular, lendo da tela. Seção 7.3. A gestão do fundo deve priorizar a experiência de educadores em sala de aula. Seção 7.4. As posições do Conselho devem refletir formações educacionais diversas, com preferência para professores ativos. Ele olhou para cima. Devo continuar? Jéssica riu nervosamente. Isso é ridículo. Você não pode sugerir seriamente. Não estou sugerindo nada, Marcos interrompeu suavemente. Estou simplesmente lendo de um documento legal vinculativo, um que o Sr. Menezes assinou há 6 semanas. Meu pai arrancou o contrato das mãos de Daniel Chen, examinando-o freneticamente. Seu rosto ficou ainda mais pálido. Além disso, continuou Marcos, a Tech Edu reserva-se o direito de retirar o financiamento se essas condições não forem atendidas. Está tudo lá, preto no branco. Você armou para nós, sibilou Patrícia. Não, oferecemos 5 milhões de reais com condições claras. Vocês apenas presumiram que podiam ignorá-las. A voz de Marcos permaneceu perfeitamente profissional. Interessante como vocês nunca se preocuparam em perguntar quem dirigia a Tech Edu. Vocês viram o dinheiro e presumiram que os detalhes não importavam. Notei algo então. O logotipo da Tech Edu no enorme cenário atrás do palco. A mesma maçã estilizada com um capelo de formatura que eu tinha visto na tela do laptop de Marcos dezenas de vezes. Como eu tinha perdido isso? Isso é uma armadilha. Jéssica se levantou, seus instintos de advogada entrando em ação. Na verdade, é direito contratual, respondeu Marcos. Sua especialidade, eu acredito. Então, você apreciará a seção 12.1. Qualquer anúncio público de posições no conselho sem aprovação do patrocinador constitui quebra de contrato. A sala zumbia com sussurros. Celulares estavam por toda parte gravando essa reversão sem precedentes. Daniel Chen limpou a garganta.
Roberto, como presidente do conselho, tenho que perguntar: você revisou este contrato com o consultor jurídico antes de assinar? Patrícia disse. A Jéssica revisou. Todos os olhos se voltaram para Jéssica, que de repente parecia menos uma sócia sênior e mais um cervo na frente dos faróis. Eu dei uma olhada por cima, parecia padrão. Deu uma olhada por cima? O tom de Daniel Chen poderia ter congelado água. Um contrato de 5 milhões de reais e você deu uma olhada por cima? Marcos se afastou do microfone. Sr. Chen, acredito que o senhor tem algumas decisões a tomar sobre a liderança do fundo. Aguardaremos sua resposta. Enquanto ele caminhava de volta para mim, a sala explodiu. Daniel Chen estava convocando uma reunião de emergência do conselho. Patrícia estava gritando com Jéssica. Meu pai ficou paralisado, olhando para o contrato como se ele pudesse desaparecer, se ele olhasse com força suficiente. E no cenário atrás de todos eles, o logotipo da TechEdu parecia brilhar um pouco mais forte. Você ainda está comigo? Se essa história ressoa com você, por favor, tire 1 segundo para curtir este vídeo, áudio. Isso realmente ajuda mais pessoas a encontrarem essas histórias. E se você está se perguntando o que Marcos está prestes a revelar, confie em mim, você não vai querer perder esta próxima parte. Você já teve alguém que te defendeu quando você não conseguia se defender? Aquele momento em que alguém que você ama mostra o quanto você é realmente valorizado. Me conte nos comentários. Agora, aqui é onde tudo mudou. Onde a verdade finalmente veio à tona na frente de todos. A compostura de Patrícia se estilhaçou completamente. Ela agarrou o microfone do pódio, sua voz estridente de desespero. Isso é manipulação. Este homem, ela apontou para Marcos, tem nos enganado a todos, escondendo quem ele era. A Olivia provavelmente planejou tudo isso. Planejei o quê? Perguntei, encontrando minha voz. Planejei ser humilhada na aposentadoria do meu pai? Planejei ser informada de que sou uma vergonha para a família? Você é uma vergonha. A máscara de Patrícia finalmente caiu inteiramente. Uma professora ganhando 40 mil por ano, dirigindo um Honda de 10 anos, fazendo compras no Atacadão. Você sabe como parece quando Jéssica e eu temos que explicar você nos eventos do clube de campo? A sala arfou coletivamente. Alguém sussurrou. Ela realmente disse isso em voz alta. E você? Patrícia se virou para Marcos. Fingindo ser um ninguém quando você é... O quê? Marcos perguntou calmamente. Um homem de sucesso que ama sua esposa, que se orgulha de que ela molda mentes jovens, que acha que o trabalho dela importa mais do que qualquer acordo corporativo? Jéssica arrancou o microfone de sua mãe. Isso não muda nada. Eu tenho as qualificações, tenho as conexões. Você não tem experiência com educação, eu disse, dando um passo à frente. Cite uma teoria educacional, uma técnica de gestão de sala de aula, uma acomodação para a dificuldade de aprendizagem. Silêncio. Foi o que eu pensei. Experiência não importa quando se tem talento, Jéssica retrucou. Algumas pessoas nascem líderes, outras são apenas professoras. Apenas professoras. Lá estava de novo. Meu pai finalmente encontrou sua voz. A Olivia sempre careceu de ambição. Sempre se contentou com menos. Tentei empurrá-la para a faculdade de Direito, Administração, qualquer coisa com prestígio, mas ela escolheu isso. Isso. 10 anos de dedicação reduzidos a um isso decepcionado. Sabe de uma coisa? Eu disse, minha voz atravessando o salão silencioso. Você está certo, eu escolhi isso. Escolhi acordar todos os dias e fazer a diferença. Escolhi ser a pessoa a quem as crianças correm com seus problemas. Escolhi significado em vez de dinheiro. Que nobre, Patrícia zombou. E que conveniente que o dinheiro do seu marido permita que você brinque de professora sem se preocupar com as contas. A acusação pairou no ar como veneno. Ao nosso redor, 200 pessoas assistiam a essa família implodir, seus telefones capturando cada palavra. Minha esposa, disse Marcos calmamente, nunca tirou 1 centavo da TechEdu. Ela nem sabe a extensão total de... Ele parou. Na verdade, quer saber? É hora de todos saberem exatamente quem merece respeito nesta sala. Ele caminhou de volta ao palco com propósito. E desta vez, ninguém tentou detê-lo. Senhoras e senhores, tenho um anúncio. Marcos ficou no pódio,
com uma confiança silenciosa que eu o tinha visto exibir apenas em nossos momentos mais privados, quando ele falava sobre mudar para a educação, sobre fazer a diferença. O salão de festas ficou completamente silencioso. Meu nome é Marcos Menezes, começou ele. Sim, adotei o sobrenome da minha esposa quando nos casamos. Ela não sabe disso, mas foi porque eu queria honrar a única Menezes que realmente entende o que a educação significa. Minha respiração parou. Ele nunca tinha me contado por que tinha adotado meu nome. Há 5 anos, vi minha esposa chegar em casa chorando porque tinha gastado seu salário inteiro em livros para sua sala de aula. Naquela mesma noite, ela ficou acordada até às 3 da manhã, criando planos de aprendizagem individualizados para cada um de seus alunos. Sua voz carregava pela sala com clareza devastadora. Foi quando decidi construir algo que apoiasse professores como ela. Cada CEO nesta sala, continuou Marcos, seu olhar varrendo a multidão. Cada advogado, cada pessoa de sucesso aqui, todos nós começamos com um professor. Alguém que viu potencial em nós. Alguém que ficou depois da aula para nos ajudar a entender. Alguém que acreditou em nós quando não acreditávamos em nós mesmos. Daniel Chen assentiu lentamente, sua expressão pensativa. Mas nós os esquecemos, não é? Alcançamos o sucesso e, de repente, esses professores se tornam embaraços. Não impressionantes o suficiente para nossos jantares de gala, não dignos de nossas mesas VIP. Isso é demagogia, Patrícia protestou fracamente. Não, respondeu Marcos. Isso é verdade. A Olivia tocou mais vidas em 1 ano de ensino do que a maioria de nós tocará em carreiras inteiras. Seus alunos escrevem para ela, anos depois. Os pais acreditam por mudar as trajetórias de seus filhos. Mas esta noite, ela não era boa o suficiente para a mesa da família. Ele pegou o celular, projetando algo na tela atrás dele. Era uma foto, minha sala de aula, paredes cobertas com obras de arte dos alunos, certificados de conquista e cartas de agradecimento. É assim que o sucesso real se parece. É isso que realmente importa. Sua voz ficou mais forte. E se Roberto Menezes não consegue ver isso, se ele valoriza networking em vez de conhecimento, prestígio em vez de propósito, então ele não merece o que a TechEdu oferece. Você não pode retirar o financiamento por questões pessoais, gritou Jéssica, seus instintos de advogada entrando em ação. Marcos sorriu levemente. Não estou retirando nada por questões pessoais. Estou retirando por desalinhamento de valores. Seção 3.2 do contrato. O patrocinador reserva-se o direito de redirecionar fundos se a organização beneficiária falhar em demonstrar compromisso com o apoio ao educador em sala de aula. Redirecionar? Daniel Chen perguntou bruscamente. Redirecionar para onde? Marcos olhou diretamente para mim e, pela primeira vez naquela noite, sua máscara profissional caiu, revelando puro amor e orgulho. Para alguém que realmente merece. Devo me apresentar adequadamente, disse Marcos, sua voz carregando autoridade absoluta. Agora, eu sou Marcos Menezes, fundador e CEO da TechEdu Corporation. O salão de festas explodiu. Suspiros, exclamações, cadeiras arrastando enquanto as pessoas se levantavam para ver melhor. A câmera do fotógrafo clicava rapidamente, capturando o momento em que o império do meu pai desmoronava. Isso é impossível, gaguejou Patrícia, agarrando a borda da mesa. Você é um ninguém. Você dirige um Honda Civic. Você faz compras no atacado. Eu faço, concordou Marcos, porque prefiro colocar dinheiro em salas de aula do que em símbolos de status. Conceito revolucionário, eu sei. Meu pai havia desabado em sua cadeira, o rosto cinza de cinzas. Você tem mentido para nós por 7 anos. Eu nunca menti. Você nunca perguntou. Você presumiu que um homem quieto que apoiava sua esposa professora deveria ser mal-sucedido. Seu preconceito te cegou. O telefone de Jéssica tocou. Ela atendeu reflexivamente, seu rosto perdendo a cor enquanto ouvia. Eu entendo. Sim, senhor. Ela desligou, parecendo atordoada. Aquele foi o sócio-gerente Richardson. A Foster & Associados quer discutir o risco de reputação da empresa. O quê? Gritou Patrícia. A transmissão ao vivo desta noite já atingiu 50.000 visualizações. Alguém gritou. Está nos Trending Topics. Daniel Chen deu um passo à frente. Senhor Menezes, Marcos, como presidente do conselho, preciso saber suas intenções em relação ao fundo.
Marcos nunca quebrou o contato visual com meu pai. A TechEdu Corporation está retirando todo o financiamento do Fundo Educacional Menezes com efeito imediato. Você não pode! Meu pai rugiu, finalmente encontrando sua voz. Temos um contrato, o qual você violou no momento em que anunciou a nomeação de Jéssica sem aprovação do patrocinador. Sua própria advogada deveria ter percebido isso. Ele olhou para Jéssica. Ah, espere! A ironia era devastadora. A incompetência de Jéssica havia dado a Marcos a cláusula de saída perfeita. Além disso, continuou Marcos, estou estabelecendo um novo fundo, a Fundação Olívia Menezes de Excelência no Ensino. 5 milhões de reais gerenciados por educadores reais para educadores reais. Os professores da mesa 12 começaram a aplaudir. Então, a mesa 11 se juntou. Logo, metade da sala estava aplaudindo. Todos os educadores que haviam sido relegados ao fundo. Todas as pessoas comuns que realmente entendiam o que importava. Daniel, Marcos dirigiu-se ao presidente do conselho. Gostaria que você considerasse presidir a nova fundação. Precisamos de alguém com sua integridade. Daniel Chen olhou entre Marcos e meu pai, sua decisão clara. Seria uma honra. Isso é roubo, gritou Patrícia. Vamos processar. Por favor, façam isso, disse Marcos calmamente. Tenho certeza de que a publicidade será maravilhosa para todos os envolvidos. Esposa de diretor chama professores de embaraços. Tem um som tão agradável, não tem? Meu pai levantou-se lentamente, sua dignidade em frangalhos, seu legado destruído em minutos. Olívia, você arruinou tudo. Mas eu não estava mais olhando para ele. Eu estava olhando para o meu marido, o homem que acabara de se revelar como meu protetor mais feroz, meu campeão mais silencioso. Efetivamente e imediatamente, anunciou Marcos, sua voz carregando a finalidade do martelo de um juiz. A TechEdu Corporation retira todo o financiamento do Fundo Educacional Menezes. As palavras ecoaram pelo salão de festas como um trovão, 5 milhões de reais perdidos em uma única frase. Você não pode fazer isso. Meu pai cambaleou em direção ao palco. Aquele dinheiro foi prometido, os anúncios foram feitos, os programas foram planejados. Os planos mudam, disse Marcos, ecoando as palavras anteriores do meu pai de volta para ele. Não foi isso que você disse a Olívia sobre a posição dela no conselho? Daniel Chen já estava no celular, provavelmente convocando uma reunião de emergência do conselho. Outros membros do conselho se amontoaram, seus sussurros urgentes e em pânico. Isso é vingativo, acusou Jéssica, a voz trêmula. Você está punindo um fundo que ajuda crianças por causa de uma disputa familiar. Não, corrigiu Marcos. Estou redirecionando recursos para pessoas que realmente entendem de educação. O contrato declara explicitamente que os fundos da TechEdu devem apoiar educadores em sala de aula. Dar o controle a alguém que nunca ensinou viola nossa missão principal. Ela ia aprender, Patrícia protestou desesperadamente. De quem? Perguntou Marcos, o tom profissionalmente frio. Da professora que você acabou de chamar de vergonha? Da filha que o Sr. Menezes não conseguiu reconhecer em seu discurso? Os comentários da transmissão ao vivo rolavam rapidamente na tela do celular de alguém próximo. Justiça. Finalmente alguém enfrenta o nepotismo. Aquela professora merece algo melhor. Sr. Menezes, Daniel Chen falou, sua decisão tomada. Dado este desenvolvimento, o conselho precisa se reunir imediatamente. A nomeação de Jéssica é obviamente nula sem financiamento. Isso é uma conspiração, cuspiu Patrícia. Vocês todos planejaram isso. Nós não planejamos nada, eu disse, encontrando minha voz. Vocês criaram a situação com suas escolhas. Cada insulto, cada desfeita, cada momento em que vocês me fizeram sentir inútil, vocês construíram esse resultado vocês mesmos. Os ombros do meu pai caíram. Em 60 segundos, ele passou de diretor celebrado para o homem que perdeu 5 milhões por arrogância e nepotismo. A comunidade docente merece algo melhor, continuou Marcos. Eles merecem líderes que entendam suas lutas, que valorizem suas contribuições, que os vejam como profissionais, não como embaraços. Por favor, disse meu pai calmamente, a luta drenando dele. O fundo ajuda centenas de professores. E ainda ajudará, respondeu Marcos. Só não sob o seu nome, não sob uma liderança que vê os professores como inferiores. A Fundação Olívia Menezes servirá à mesma comunidade com respeito real. Um repórter avançou.
Sr. Menezes, o senhor está dizendo que isso foi pessoal? Marcos considerou a pergunta. Estou dizendo que valores importam. Se você não consegue respeitar os professores, não deve controlar o financiamento dos professores. É simples assim. Os seguranças, que quase nos escoltaram para fora mais cedo agora, estavam parados desajeitadamente, sem saber o que fazer. A dinâmica de poder havia mudado tão completamente que eles olhavam para Marcos em busca de direção. Acabamos aqui, disse Marcos, simplesmente. Marcos voltou ao microfone uma última vez, sua presença comandando atenção absoluta. Antes de partirmos, quero anunciar o estabelecimento da Fundação Olívia Menezes de Excelência no Ensino. Sua voz carregava um orgulho que fez meus olhos arderem com lágrimas. 5 milhões de reais dedicados a apoiar educadores em sala de aula que fazem o verdadeiro trabalho de moldar nosso futuro. Os professores da mesa 12 levantaram-se aplaudindo. A senhora Célia chorava abertamente. Esta fundação fornecerá subsídios para material escolar, financiará educação continuada e oferecerá apoio à saúde mental para professores enfrentando burnout. Marcos olhou diretamente para mim. Será presidida por alguém que entende o que os professores realmente precisam, porque ela é uma. Você quer que eu... Eu não conseguia terminar a frase. Se você aceitar, disse Marcos suavemente. Embora eu deva mencionar, nunca te contei sobre a Tech-Edu, porque queria que você me amasse por mim, não por isso. Eu sei, sussurrei, lembrando de todas as vezes que ele me apoiou sem alarde, sem reconhecimento, sem necessidade de crédito. Isso é ultrajante. A voz de Patrícia rachou de desespero. Você não pode simplesmente criar uma fundação concorrente. Não é concorrente, corrigiu Marcos. Seu fundo não existe mais sem financiamento. Este é um substituto. Daniel Chen deu um passo à frente. Pelo que vale, os membros do conselho que realmente se importam com a educação ficariam honrados em servir sob a liderança da senhora Menezes. 30 professores na sala se levantaram. Uma onda de movimento das mesas dos fundos, depois a equipe de apoio, depois vários pais que reconheci. Logo, quase metade da sala estava de pé. Todas as pessoas que entendiam o que realmente importava na educação. Além disso, anunciou Marcos, a Tech-Edu igualará qualquer doação feita em fundação hoje à noite, real por real. Imediatamente, os celulares apareceram. O chefe do sindicato local dos professores gritou: 10 mil do nosso fundo de emergência, 20 mil da Associação de Pais e Mestres. Alguém gritou. Em minutos, promessas totalizando 300 mil reais preencheram o ar. Com a contrapartida, tínhamos arrecadado mais de R$500 mil além do financiamento base. Jéssica ficou paralisada, observando seu futuro cuidadosamente planejado desmoronar. A posição no conselho, o prestígio, as oportunidades de networking, tudo evaporando porque ela deu uma olhada por cima em um contrato. Isso não vai ficar assim, disse ela fracamente. Há implicações legais. Você está certa, concordou Marcos. Sua firma provavelmente vai querer discutir como sua sócia sênior perdeu termos cruciais do contrato que custaram 5 milhões a um cliente. Isso sim tem implicações legais. O telefone dela tocou novamente. Ela olhou para essa tela e não atendeu. Senhora Menezes? Daniel Chen dirigiu-se a mim formalmente. A senhora aceitaria a posição de presidente fundadora? Olhei para o meu pai, que estava sentado derrotado em sua mesa VIP, sua grande aposentadoria transformada em humilhação pública, e depois para Marcos, que me protegeu respeitando minha independência. Eu aceito. O telefone de Jéssica não parava de tocar. Cada chamada que ela recusava fazia a próxima vir mais rápido. Finalmente, ela teve que atender. Sim, Sr. Richardson. Sua voz era quase inaudível, mas no salão silencioso todos podíamos ouvir. Eu entendo. Sim, senhor. A transmissão ao vivo. Eu sei. Amanhã de manhã. Sim, senhor. Ela desligou, as mãos tremendo. A sócia sênior que desfilava em saltos de grife agora parecia uma estudante de direito que tinha bombado na OAB. Eles querem discutir o controle de danos, disse ela entorpecida. O maior cliente de educação da firma viu a transmissão. Eles estão reconsiderando sua representação. O que você esperava? Perguntou a senhora Célia, não sem gentileza. Você insultou publicamente uma profissão inteira. Professores também são pais, são eleitores, são clientes. A realidade estava afundando. Jéssica não tinha apenas me insultado.
Ela tinha insultado cada professor assistindo, cada pai que valorizava a educação, cada pessoa que se lembrava de um professor que mudou sua vida. Patrícia agarrou o braço da filha. Vamos consertar isso. Vamos emitir uma declaração. Vamos dizer que você foi mal interpretada. Está transmitido ao vivo, mãe, disse Jéssica secamente. 50.000 visualizações e subindo. Os blogs jurídicos já estão comentando. Advogada que ignorou o contrato multimilionário chama professores de inúteis. O celular dela vibrou com uma mensagem. Ela leu e realmente riu. Um som quebrado e incrédulo. A OAB quer discutir minha conduta pública. Aparentemente, rebaixar educadores viola os padrões de ética profissional. Marcos falou calmamente. Ações têm consequências profissionais. Você escolheu construir sua carreira pisando nos outros. Agora, os outros estão se afastando. Isso é culpa sua! Patrícia virou-se para mim violentamente. Se você tivesse apenas aceitado o seu lugar... O lugar dela, Marcos interrompeu, é onde quer que ela escolha estar. E hoje à noite, ela está de pé como chefe de uma fundação que realmente ajudará professores, não apenas usá-los para oportunidades de fotos. Daniel Chen limpou a garganta. Roberto, o conselho precisa da sua carta de demissão até segunda-feira. Dados os eventos desta noite, seu envolvimento contínuo seria problemático. Meu pai não respondeu. Ele ficou olhando para a toalha de mesa, envelhecendo anos em minutos. Pelo que vale, eu disse calmamente. Eu nunca quis isso. Eu só queria ser incluída, ser valorizada, ter meu pai orgulhoso do que eu faço. Eu tinha orgulho, disse ele roucamente. Eu queria mais para você, mais do que moldar o futuro. Mais do que ser amada por 28 crianças que acham que eu pendurei a lua. Mais do que fazer uma diferença real. Eu balancei a cabeça. Isso não é mais, pai. Isso é apenas diferente, e diferente não é melhor. O telefone de Jéssica tocou novamente. Outro cliente saindo. Outra consequência chegando. O império construído sobre a demissão de professores estava desmoronando. Um telefonema de cada vez. Quando saímos do salão de festas, o vídeo tinha viralizado. 2 milhões de visualizações em 3 horas. A hashtag Professores Merecem. Respeito estava nos trending topics nacionais. Meu celular não parava de vibrar. Mensagens de ex-alunos, colegas professores, pais que ouviram o que aconteceu. A história tinha tocado em um nervo. Cada professor que tinha ouvido que era apenas um professor. Cada educador a quem perguntaram. Mas qual é o seu trabalho real? A internet nunca esquece, disse Marcos enquanto estávamos sentados em nosso carro, observando os números subirem nas redes sociais. A repercussão foi rápida e impiedosa. Capturas de tela de Patrícia, chamando professores de embaraços, viraram memes. A frase de Jéssica, algumas pessoas são feitas para a grandeza, outras para ensinar, foi impressa em cartazes de protesto do lado de fora da Foster e Associados pela manhã. A reputação do meu pai, construída ao longo de 30 anos, destruída em uma noite. O diretor que não valorizava os professores. O educador que via a educação como constrangedora. A ironia era devastadora. 3 dias depois, o Conselho Escolar divulgou uma declaração. À luz dos eventos recentes, Roberto Menezes acelerou voluntariamente sua aposentadoria com efeito imediato. Voluntariamente. Todos nós sabíamos o que isso significava. Patrícia e Jéssica se mudaram para o interior em um mês. A trilha de sociedade de Jéssica na Foster e Associados foi adiada indefinidamente. Ela aceitou uma posição em um pequeno escritório especializado em direito imobiliário. Sem mais clientes de educação, sem mais casos de prestígio. Seu perfil no LinkedIn não mencionava mais a USP na primeira linha. Mas as respostas positivas superaram todo o resto. Professores de todo o país compartilhando suas histórias. Pais me agradecendo por me impor. Alunos, tantos alunos dizendo que seus professores mereciam algo melhor. A Fundação Olívia Menezes recebeu mais de 50 ofertas de patrocínio corporativo na primeira semana. As empresas queriam ser associadas ao respeito aos professores, não ao desprezo por eles. Tivemos que contratar funcionários apenas para processar as inscrições. Sabe qual é a parte irônica? Eu disse a Marcos enquanto revisávamos os pedidos da fundação. Papai passou 30 anos na educação, mas será lembrado por desrespeitar educadores.
Ele fez sua escolha, disse Marcos simplesmente. Cada vez que ele apresentava a Jéssica, em vez de você. Cada vez que ele valorizava o prestígio, em vez do propósito. Escolhas têm consequências. Um mês depois, realizamos nossa primeira reunião do Conselho da Fundação. Daniel Chen, 5 professores veteranos, 2 pais defensores e eu. Sem advogados, a menos que tivessem ensinado. Sem executivos de negócios, a menos que tivessem sido voluntários em salas de aula. Apenas pessoas que entendiam que ensinar não era menos, era tudo. A reunião foi na mesa 12 do mesmo salão de festas. Nós tínhamos solicitado especificamente isso. Das mesas do fundo para a sala de reuniões, disse a senhora Célia com um sorriso. É uma jornada e tanto. Não, corrigi. Da sala de aula para a sala de reuniões, essa é a jornada que importa. 6 semanas após o baile de gala, meu pai ligou. Eu estava esperando por isso. Patrícia o havia deixado 2 semanas antes, mudando-se para ficar perto de Jéssica. A casa é muito grande para uma pessoa, disse ele. O silêncio era ensurdecedor. Olivia, precisamos conversar. Estamos conversando agora. Pessoalmente, por favor. Sua voz parecia mais velha, frágil. Preciso me desculpar. Precisa? Ou você precisa de perdão para salvar sua reputação? Uma longa pausa. Você se tornou dura. Não, pai. Eu me tornei clara a uma diferença. O que eu fiz foi errado, disse ele finalmente. Vejo isso agora. O que exatamente foi errado? Seja específico. Outra pausa. Eu podia imaginá-lo lutando, ainda incapaz de admitir totalmente seus fracassos. Eu não deveria ter dado a Jéssica a sua posição. E eu não deveria ter excluído você da mesa VIP. E Olivia, por favor, você já provou seu ponto. Você destruiu tudo. Minha reputação, minha aposentadoria, meu casamento. Eu não destruí nada, interrompi. Você fez isso sozinho. Cada escolha que você fez levou àquele momento. Eu apenas parei de te proteger das consequências. Você é minha filha. Isso não significa nada? Significava tudo para mim. Mas o que significava para você? Eu era sua filha quando você esqueceu meu aniversário 2 vezes? Quando você perdeu minha cerimônia de premiação de ensino pelo Clube do Livro da Patrícia? Isso não é justo. Quando você apresentou Jéssica como a filha de quem você se orgulha, quando chamou minha carreira de vergonha, eu era sua filha então? O silêncio se estendeu entre nós. Anos de mágoa, condensados em segundos. O que você quer de mim? Perguntou ele finalmente. Nada. Esse é o ponto. Eu não preciso de mais nada de você. Então é isso? Você está cortando relações comigo? Estou estabelecendo limites. Se você quer um relacionamento, aqui estão meus termos. 6 meses de terapia familiar, um pedido público de desculpas à comunidade docente e um esforço genuíno para entender por que o que você fez foi errado. Não apenas as consequências, mas o dano real. Isso é ridículo. Não vou fazer terapia como algum... Então terminamos. Sua escolha, pai, assim como sempre foi sua escolha. Você mudou, disse ele amargamente. O Marcos te colocou contra mim. Não, pai, o Marcos me mostrou que eu merecia respeito. Você me mostrou que não me daria isso. Não é a mesma coisa. Desliguei gentilmente. Sem raiva, sem satisfação, apenas paz. Ele não ligou de volta. Não atendeu aos meus termos. Fez sua escolha novamente. E pela primeira vez na minha vida, eu estava bem com isso. A aprovação dele não era mais minha medida de valor. 6 meses depois, a Fundação Olivia Menezes havia concedido 127 bolsas para professores que buscavam pós-graduação. Tínhamos fornecido subsídios de emergência para 89 salas de aula, enfrentando falta de suprimentos. Tínhamos financiado apoio à saúde mental para mais de 200 educadores sofrendo de burnout. Mas eu ainda ensinava na 3ª série na Escola Pública 48. Por que você não se demite? Perguntou um repórter durante uma entrevista. Você está administrando uma fundação multimilionária. Porque sou professora, respondi simplesmente. A fundação existe para apoiar professores. Como posso fazer isso se deixar de ser uma? Marcos e eu não mudamos nada em nossa vida diária. Ainda morávamos em nosso modesto apartamento de 2 quartos. Ele ainda dirigia seu Honda Civic. Eu ainda procurava promoções para material escolar, embora agora a fundação me reembolsasse, e a todos os outros professores que enviassem recibos.
A verdadeira mudança foi interna. Eu andava mais ereta, falava mais claro, estabelecia limites sem pedir desculpas. Senhora Menezes, Tomé, meu ex-aluno com dislexia, agora na 5ª série, correu até mim no corredor. Entrei no grupo de leitura avançada. Isso é incrível, Tomé. Minha mãe diz que é porque você me ensinou que diferente não é menos que. Apenas diferente. Diferente não é menos que. As palavras do meu pai revertidas e redimidas. Marcos e eu estávamos mais fortes do que nunca. O segredo que ele guardou não tinha sido sobre decepção, mas proteção. Ele queria que eu fosse valorizada por mim mesma, não pelo dinheiro dele. Ele queria que meu pai visse meu valor sem saber sobre a Tec Edu. Algum arrependimento? Perguntei a ele uma noite enquanto revisávamos as inscrições da fundação juntos. Só um, disse ele. Gostaria de ter te defendido antes. Você me defendeu quando mais importava. Estávamos tentando ter um bebê há 2 anos. O estresse do drama familiar não tinha ajudado. Mas agora, com paz em nossas vidas, com limites firmemente estabelecidos, algo mudou. O teste mostrou 2 linhas. Um bebê de professora, disse Marcos, com a mão na minha barriga ainda plana. Eles vão mudar o mundo. Todo bebê muda o mundo, corrigi. Professores apenas os ajudam a perceber isso. Meu pai não atendeu aos meus termos, sem terapia, sem pedido de desculpas, sem esforço para entender. Patrícia lhe enviava e-mails desagradáveis ocasionais que iam direto para o spam. Jéssica havia se reinventado como uma coach de equilíbrio entre vida pessoal e profissional no Instagram, nunca mencionando sua carreira jurídica. Mas eu tinha 28 crianças de 8 anos que achavam que eu era mágica. Um marido que via meu verdadeiro valor. Uma fundação ajudando milhares de professores e agora um bebê a caminho. Diferente não era menos. Era tudo. Olhando para trás agora, percebo que a lição mais importante daquela noite não foi sobre vingança ou justiça. Foi sobre reconhecimento. Não dos outros, mas de nós mesmos. Seu valor não é determinado pela incapacidade de outra pessoa de vê-lo. Leia isso novamente. Seu valor existe independentemente de quem o reconhece. Passei 35 anos buscando a aprovação do meu pai, medindo meu sucesso pelos olhos dele. Mas ensinar não é menos que advogar. Cuidar não é menos que competir. Servir não é menos que status. Esses são caminhos diferentes, não valores diferentes. O limite mais difícil que já estabeleci não foi com meu pai. Foi comigo mesma. O limite contra a dúvida, contra a crítica internalizada, contra acreditar que escolher propósito em vez de prestígio me tornava menos. Marcos não me salvou naquela noite. Ele revelou o que já era verdade, que meu trabalho importava, que minha escolha tinha valor, que as 28 crianças que aprenderam a ler na minha sala de aula eram tão importantes quanto qualquer fusão corporativa. A fundação cresceu além de qualquer coisa que imaginamos. Mas sabe o que me deixa mais orgulhosa? Na semana passada, uma das minhas ex-alunas tornou-se professora. Ela disse: Senhora Menezes, a senhora me mostrou que ensinar é um superpoder. E é. Todo professor lendo isso, ouvindo isso, vivendo isso, vocês têm superpoderes. Vocês moldam mentes. Vocês constroem futuros. Vocês seguram as crianças quando elas caem e as ensinam a voar. Isso não é comum. Isso é extraordinário. Meu pai e eu não nos falamos há 8 meses. Talvez nunca mais nos falemos. Mas aprendi que família não é sobre sangue. É sobre respeito. É sobre as pessoas que veem seu valor quando você mesmo está duvidando dele. É sobre o marido que constrói um império para honrar seu trabalho. É sobre os alunos que escrevem cartas de agradecimento 10 anos depois. Para aqueles de vocês enfrentando situações semelhantes, sejam familiares, amigos ou colegas que diminuem suas escolhas, lembrem-se disto. A incapacidade deles de ver seu valor não o diminui. A necessidade deles de classificar o valor pelo salário não o define. O desconforto deles com sua alegria não a destrói. Estabeleça seus limites com amor, mas segure-os com aço. Você merece ser celebrado, não tolerado. Você merece ser valorizado, não comparado. Você merece respeito pelo caminho que escolheu, especialmente quando esse caminho serve aos outros. E às vezes, apenas às vezes, o universo conspira para lhe dar um Marcos, alguém que te vê, te valoriza e, quando necessário, revela a verdade sobre seu valor para o mundo.
Mas mesmo que isso não aconteça, mesmo que você esteja sozinho na mesa 12 enquanto outros se sentam na mesa VIP, lembre-se de que seu valor não é determinado pelo seu lugar à mesa, nunca foi. Muito obrigada por ouvir minha história. Se ela tocou você de alguma forma, por favor, inscreva-se e ative o sininho de notificação. Compartilho histórias como esta toda semana. Eu adoraria ouvir de você. Você já teve que escolher entre a aprovação da família e o autorrespeito? O que você teria feito na minha situação? E professores, qual foi a coisa mais desdenhosa que alguém já disse sobre sua profissão? Vamos celebrar uns aos outros nos comentários. Lembre-se, você merece ser valorizado por quem você é, não por quem os outros querem que você seja. Até a próxima, mantenha-se forte e continue estabelecendo esses limites.